Reinaldão escreveu a respeito do Alexandre de Moraes, ele fez 3 colunas, eu quero ler com vocês aqui, para a gente poder também entender tudo o que está acontecendo. Lembrando, gente, estamos sem nenhum Pix até o momento, façam contribuições, também ajudem dando likes aqui, para a gente poder seguir por todo esse caminho. Vamos lá, meus queridos. Moraes 1, impedimento uma ova, ministro mantém preventivas, entenda a questão. Vamos lá para a gente entender essa questão das preventivas e depois o Moraes se afastando dessa questão. Vamos lá. É uma aberração afirmar que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, declinou da competência do caso em que ele e sua família são alvos de graves ameaças, mas manteve a prisão preventiva de Raul Fonseca de Oliveira, um fuzileiro naval, e de Oliveirinho de Oliveira Júnior, o seu irmão. Se impedido, Moraes não poderia ter mantido a preventiva. Se manteve a preventiva, então ele não estava impedido. Logo, o que foi que aconteceu? Vamos entender aqui. O ministro desmembrou a investigação, dados os crimes apontados na petição da Procuradoria-Geral da República, o desmembramento decorre do excesso de zelo e não de uma imposição legal, como explicarei aqui. Vamos lá entender para a gente ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. E não esqueçam do Pix, estou repetindo aqui uns avisos que são importantes. Pinguem Pix, quem não puder pingar Pix porque está fora do país, só mandar PayPal no mesmo endereço. Não dá para fazer pelo cifrãozinho aqui embaixo, tá, gente? Vocês têm que abrir o aplicativo do banco, mandar uma contribuição e aí avisa aqui no nosso chat o quanto vocês contribuíram, tá, gente? Vamos lá. Leiam em texto específico as mensagens nauseantes de Raul e Oliveirinho. Paulo Gonet, procurador-geral da República, pediu a prisão preventiva da dupla, acompanhada de 2 outras medidas cautelares: apreensão, quebra de sigilo de dados telemáticos e interceptação e quebra de sigilo de dados telefônicos. Ao fazê-lo, o Gonet escreveu o seguinte nessa decisão: para além dos crimes de ameaça, artigo 147 do Código Penal, e perseguição, 147-A, as condutas aqui analisadas caracterizam a toda evidência o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, o artigo 359-L do Código Penal. Há ainda indícios de que os atos preparatórios para crimes ainda mais graves, como sequestro, tortura e homicídio, possam estar em curso, inclusive com monitoramento e vigilância das vítimas. A gravidade das condutas não pode ser desconsiderada, sobretudo pela contemporaneidade das ameaças proferidas, pela formação militar do investigado Raul Fonseca de Oliveira e pela possibilidade de Oliveirinho de Oliveira Júnior estar envolvido no monitoramento das vítimas. Como resta claro na petição da PGR, investigam-se 3 crimes. Moraes decidiu, então, mantenho a investigação relacionada ao crime previsto no artigo 359-L do Código Penal na presente petição 12604, em face da absoluta conexão com os inquéritos 4.781, 4.920, 4.921, 22 e 23, e determino a imediata remessa dos autos à Polícia Federal para que, no prazo de 15 dias, apresente os laudos referentes aos aparelhos apreendidos durante a operação policial. Mantenho as prisões preventivas de Raul Fonseca de Oliveira e Oliveirinho de Oliveira Júnior pela infração penal prevista no artigo 359-L do Código Penal, nos termos dos artigos 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 252, quarto do Código de Processo Penal, indico meu impedimento em relação aos crimes previstos nos artigos 147 de ameaça e 147-A de perseguição do Código Penal e determino a extração de cópias integrais com imediata redistribuição para a realização dessa investigação, observado o disposto nos artigos 67, parágrafo 3, acho que com concomitante, talvez, o artigo 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Traduzindo, o legal é que o Reinaldo ele é o Google Translator das decisões. Vamos lá. As ameaças e perseguições ao ministro e familiares são condutas em si mesmo criminosas, artigo 147 e 147-A do Código Penal, mas também são instrumentos de um outro crime, abolição do Estado de Direito, que aí o Moraes determinou a manutenção da preventiva, da prisão preventiva.
Na condição de relator dos inquéritos 4.781 de fake news contra o Supremo Tribunal Federal, 4.920, 21, 22 e 23, todos relativos aos atos de 8 de janeiro de 2023, Moraes segue relator e mantém, depois da custódia, a prisão preventiva dos dois investigados. Atenção! Falar de impedimento nesse caso seria de uma estupidez porque, como evidencia Gonê, em sua petição, para além dos crimes de ameaça, artigo 147, perseguição 147-A, as condutas aqui analisadas caracterizam a toda evidência o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal. O ministro determina o desdobramento do inquérito e não o faz de ofício porque a própria petição da PGR contempla tal possibilidade para a investigação dos crimes de ameaça de perseguição e a sua redistribuição conforme o artigo 10 do Regimento Interno do Supremo entre os ministros da primeira turma do tribunal. Excesso de zelo, não uma imposição legal. Os inimigos do Supremo são muitos hoje em dia. A tese que se espalhou por aí de que Moraes deveria declinar da competência esbarra em uma omissão e em uma aberração. Como efeito, dispõe o inciso 4º do artigo 252 do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo? O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, 4, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Então ele estaria forçado a passar a questão adiante, Reinaldo? A resposta é não. Basta que nos atenhamos aos termos da petição da PGR, fica evidente que a ameaça e perseguição são, no caso, crimes instrumentais para impedir o livre exercício do Poder Judiciário. Então, por conta disso... Espera só um pouquinho. Só um minutinho. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Vamos lá para a gente poder ficar por dentro de tudo, meus queridos e queridas. Livre exercício do Poder Judiciário. Então, ele não é impedido de julgar, porque esse crime está impedindo que ele exerça o próprio trabalho dele como juiz. E aí o Reinaldo cita o conteúdo das mensagens com referência a comunismo e antipatriotismo. Sim, o fuzileiro e o parente dele falam que o Moraes é um antipatriota e um comunista. Evidencia com clareza o intuito de, por meio de graves ameaças a familiares do ministro Alexandre de Moraes, restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado do Supremo Tribunal Federal, à frente das investigações relativas aos atos que culminaram na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em 8 de janeiro de 2023. Entenderam? O objetivo último dos criminosos não era cometer uma série de atos contra o ministro e seus familiares, ainda que manifestem, sim, a intenção de fazê-lo, mas, por meio deles, intimidar o magistrado, impedindo a efetividade da justiça e atentando, pois, contra o Estado de Direito. Se Moraes abrisse mão da competência, também no que respeita ao artigo 359-L, então a dupla já poderia se dizer parcialmente bem-sucedida na tentativa de abolir o Estado de Direito. Moraes não abriu mão dessa ação. Assim, a omissão de alguns analistas, entre aspas, ignorar a petição da PGR, isso é importante, gente. Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça. Eu não morro de amores pelo Reinaldo Azevedo, mas a gente está trazendo as análises dele aqui, porque além dele escrever muito bem e colocar de uma maneira muito clara o que está envolvendo o ministro Alexandre, a gente está falando de um documento público. O Reinaldo traz a petição do Paulo Gonê para discutir e traz uma análise citando o texto ipsis literis. Então tomem cuidado com analistas que a Folha de São Paulo traz, que alguns jornalões trazem, que falam de boca o que aconteceu na ação. É fundamental, gente, para a materialidade do que a gente está abordando aqui. E eu falo de materialidade jornalística, eu não sou jurista. O Reinaldo ainda tenta se aproximar ainda mais dos canones aí do direito. Eu não sou jurista. Mas leiam documentos, leiam o que está mais alçado na realidade.
não caiam na armadilha de acabar acreditando aí num analista que muitas vezes está lendo superficialmente a questão. A aberração das aberrações. Os inimigos do Supremo, bolsonaristas arreganhados ou enrustidos, porque tem os disfarçados, né? Obrigado, Douglas! Já mandou 7 pila aqui pra nós no Pix. Pix é pra Alessandra, tá, gente? Obrigado, Marli Carrara. Pix semanal pela informação e pela análise isenta, informa e forma. Isenta do ponto de vista jornalístico, mas não do ponto de vista ideológico. Somos de esquerda, companheiros. Estamos todos juntos. Graças à contribuição desses dois companheirões, precisamos apenas de 53 pilas de Pix e PayPal, tá, gente? Superchats voltam em breve, assim que a gente regularizar a situação do nosso YouTube, tá, gente? Então façam contribuições aí que são muito importantes para a gente continuar o nosso trabalho. Os inimigos do Supremo, bolsonaristas ganhados ou enrustidos, perderam qualquer senso de compostura. Espera só um pouquinho, gente. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando. Para a gente poder ficar por dentro de tudo, meus queridos. Ora, se no caso em questão, Moraes deveria ter se dado por impedido porque o atentado ao Estado de Direito se dá por meio de ameaça a si e à família, então bastará, doravante, que golpistas que ameacem os 11 ministros do Supremo, é isso mesmo, não tem lógica, do Supremo, para manietar o tribunal inteiro. Nesse caso, a manchete seria: golpistas ameaçam os 11 membros do STF e impedem o tribunal de atuar no caso. Ué, se o Supremo é ameaçado, então, se ele está diretamente envolvido, ele tem que ser impedido de julgar o caso. E, gente, não existe isso. Impedimento de juiz é para que não tenha um julgamento enviesado. É diferente o crime contra o Alexandre, pelo contrário, ele tem que julgar mesmo. Se acontecesse, seria um momento lindo, não é mesmo? Para os golpistas seria maravilhoso. Estariam esses nobres pensadores a dizer que o tribunal cometeu uma arbitrariedade, por exemplo, contra Daniel Silveira? Ali o alvo era o tribunal inteiro, certo? Lembro adicionalmente que a graça concedida por Jair Bolsonaro foi declarada inconstitucional. Já sei, esses valentes defensores do Estado de Direito contra os superpoderes de Alexandre já elegeram o novo poder dos poderes, a nova corte das cortes. Os supermagistrados são Raul Oliveira, Oliveirinho Oliveira e Daniel Silveira. Não por acaso, no que respeita à suspeição, dispõe do artigo 256 no mesmo Código Penal, que diz o seguinte: a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Não fosse assim, mas já imaginaram? Bastaria um réu armar um barraco contra o juiz na frente da sua casa, no supermercado ou no trânsito para berrar: ele não pode arbitrar no caso em que eu estou envolvido, é meu inimigo íntimo. A figura é engraçada até. Alguns dos nossos pensadores querem transferir para o bandido o poder de declarar o impedimento dos juízes. Concluo. Ainda assim, no que respeita aos crimes de ameaça e perseguição, Moraes declinou da sua competência. Considerando o conjunto da obra, conforme o exposto, é uma concessão, não uma imposição legal. Haverá, sim, um novo relator para esses crimes. Dadas as circunstâncias expostas na petição da PGR, nada impede que se decrete uma nova prisão, sendo distintos os bens tutelados, por que não? Em vez de uma preventiva, 2. Eu vou achar bom. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava, tudo
em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.